Atalhos são interessantes quando o tempo é escasso. Contudo, os dias de hoje exigem uma escassez frequente de atenção, de tempo, de demandas e tarefas que parecem sempre urgentes. Isso vai criando em nós um estado permanente de ansiedade, de alerta, como se fôssemos plantonistas em nossos postos de trabalho, prontos para um cataclismo iminente como entregar uma planilha de Excel preenchida. Essa tensão, ela também é sequestrada pelas redes sociais, pelos vídeos, pela televisão, e vai esvaziando a sua capacidade de pesar e ter responsabilidade sobre aquilo que é mais importante ou mesmo mais urgente. De repente, tudo passa a ser muito importante, ao mesmo tempo que o cérebro ele é bombeado com cortisol, a substância do estresse. Aí esse cérebro vai se acostumando a esse cortisol e se acostumando também a esse estado de permanente vigilância. Nisso você tem um impacto no seu sono e principalmente no seu dia a dia com situações em que você fica com tédio de coisas que seriam empolgantes, como por exemplo selecionar um novo filme, uma nova série no streaming. E também um certo desapontamento com a realidade. A realidade vai se transformando mais lenta. Então, não queremos passar muitas horas numa rodovia, numa viagem ou num avião. E no trabalho ou mesmo nos estudos, você começa a levar o famoso "tô levando". Isso vai acontecendo de uma forma bem automática. Sem perceber, você vai abrindo, por exemplo, uma IA generativa, o ChatGPT, e pede para que ela escreva um e-mail, que você poderia muito bem ter sentado e ter escrito e enviado. Eu falo de tarefas comuns que não exigem nenhuma análise de inteligência artificial. É aquela coisa de você ficar extremamente dependente para coisas tão mundanas ou comuns que não exigem tecnologia. É uma transformação daquele ok seco que você manda, às vezes, numa troca de mensagens, para um jogo de palavras que não tem sentido nenhum. É bem comum, enquanto você está navegando aqui nessa rede social, perceber algum comentário que foi escrito por inteligência artificial. Ou aqueles comentários que estão resumindo o que o autor acabou de dizer, ou mesmo comentários que não têm ligação nenhuma com o conteúdo, para não falar naqueles brutos do "tô contigo, concordo, é isso aí". Eu amo estudar. Sempre que posso, eu faço algum curso. Eu quero aprender algo novo, eu quero satisfazer a minha curiosidade e dar combustível para a minha criatividade fazer pontes em conteúdos aparentemente desconexos. Mas isso exige dedicação e tempo, muito tempo. Parte do autismo que eu tenho faz com que eu tenha foco em alguns temas. E aí eu nem percebo esse tempo passar. Mas no cotidiano profissional, eu preciso organizar a minha agenda de forma que eu reserve algumas horas para esse estudo. E aqui entra um problema cultural muito grande. Estudar demanda tempo a longo prazo também. Quem pensa, por exemplo, em 4 anos numa universidade, acaba pensando muito mais em como eu busco um atalho para pular esses 4 anos. E aí acaba que a pessoa leva muito mais tempo no atalho do que realmente indo lá estudar. Para quem, como eu, não nasceu em berço de ouro, esses atalhos são sempre sedutores. Mas, ao mesmo tempo, catastróficos, porque eles minam oportunidades. E aí, quando você abre o olho, o tempo já passou. E o mesmo vale para soluções milagrosas em saúde, métodos fantásticos de obter muito dinheiro em pouco tempo. Isso tudo é muito sedutor, principalmente quando a gente vem de uma realidade que não é muito favorecida a ter dinheiro para o lazer.
por exemplo. Mas, de forma geral, a humanidade ela vai se transformando numa humanidade ansiosa, que não quer mais ler livros ou mesmo digitar textos. É uma humanidade que quer tudo à distância de um clique, que gera um resumo, que gera algo rápido. O botão de acelerar o vídeo, ouvir um podcast numa velocidade de 2 vezes. E isso é tão catastrófico que tem acontecido com as crianças e os jovens, numa fase em que eles estão em desenvolvimento social, emocional e principalmente neural. Nós temos que nos dar exemplos. E aí eu pergunto: quando foi que você se desafiou a aprender algo novo sem usar nenhum atalho?